Criação de clones de mudas de alho ajudam a aumentar a produtividade. No quadro Temática, editor do programa Resenha comenta sobre o agro, que é mais do que comida na mesa. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio, uma entrevista com o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Zanlucchi. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Os laboratórios têm sido essenciais para a cadeia produtiva do alho. É neles que são realizados estudos que possibilitam a melhoria da produtividade. E os números não mentem. Estamos crescendo e ganhando cada vez mais qualidade. Vamos continuar com a reportagem do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. A estimativa da Associação Nacional dos Produtores de Alho é que o país colha nesta safra 250 mil toneladas de alho nos 18 mil hectares plantados, 30 mil a mais que no ano passado. Esse resultado aumenta para 70% o índice de atendimento no mercado interno, só com o que é produzido aqui, já imaginaram? O alho em Santa Catarina é considerado o melhor do país, graças ao manejo correto, assistência técnica e, finalmente, a pesquisa. O melhoramento dessa hortaliça é estudado em vários centros de pesquisa do estado. É aqui que se estabelece a relação da cidade e o campo. Nos laboratórios da Universidade Federal de Curitibanos, o Centro de Química pesquisa as propriedades do alho produzido na região do Planalto em busca do selo de indicação geográfica dessa planta. Uma investigação minuciosa que, entre outras coisas, mantém as mudas do alho in vitro livre de doenças. Então, a importância de manter esse material in vitro, é que nas condições a campo ele está sujeito a variações climáticas, a questões de patógenos, e in vitro a gente controla mais essas condições, então evita que tenha patógenos. Isso faz com que o material tenha uma melhor qualidade. Um trabalho que envolve estudantes de agronomia como o Beto Gomes. Ele veio da Guiné, um país africano que também produz o alho. Na aldeia onde eu cresci, tinha também uma aldeia vizinha na qual eles faziam essa prática, só que na verdade eu não tive a oportunidade de participar e de ver na verdade como que se fazia o cultivo do alho. Além do conhecimento teórico que eu adquiro nas salas, e também conhecendo esses equipamentos, é muito importante também, e vai ser muito importante para o meu percurso, nesse curso principalmente. As análises realizadas nesse laboratório, além de atestar a qualidade do alho, estão em busca da conquista do selo de indicação geográfica com métodos bem definidos. Nesse processo da indicação geográfica do alho, a gente precisa mostrar que a qualidade do alho produzido aqui na região, ela está essencialmente relacionada com o ambiente e também com os métodos de produção do alho. Então, o que a gente vem fazendo é analisar a qualidade do alho de acordo e relacionar a qualidade do alho com o processo de cura, que é uma particularidade aqui da região. Então, o alho, depois de curado, ele vai para uma cura em galpão, galpão aberto. E numa segunda etapa, a gente pega uma série de alhos curados e compara com alhos de outras regiões produtoras, E aí a gente vem percebendo que o nosso alho aqui da região do Planalto Catarinense, ele tem alguns parâmetros que são de melhor qualidade ou tão bom quanto os outros alhos produzidos em outras regiões. Pesquisa na UFSC de Curitibanos e pesquisa na Federal, em Florianópolis. E nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde está o Laboratório de Desenvolvimento de Genética Vegetal. Vamos conversar com um especialista no assunto, que é o professor Valdir Steffens. No Núcleo de Biotecnologia Aplicada da UFSC, ele realiza vários projetos com alho, em parceria com outros laboratórios da universidade, EPAGRE, SEBRAE, cooperativas e produtores, desenvolvendo diversos trabalhos relacionados à pesquisa e o desenvolvimento da cultura do alho.
Uma dessas pesquisas, por exemplo, a gente está fazendo um comparativo entre todas as cultivares de alho que são plantadas no Planalto Catarinense, para a partir desses resultados a gente selecionar quais as plantas que vão continuar sendo plantadas para aumentar a produção, para aumentar a qualidade do alho. Temos uma outra linha de pesquisa na qual nós estamos fazendo o sequenciamento genômico de todos os vírus causadores de doenças no alho. Porque o vírus é uma das doenças, né, que mais atrapalha na produção. O professor também explica que o estudo do solo e suas bactérias tem sido vital para o bom desenvolvimento do alho. Estamos identificando quais são as bactérias que vivem no solo, não as bactérias que causam doença, mas sim aquelas bactérias que ajudam na produção, seja por aumentar a produção, por competir com bactérias que causam doenças. E a gente vai relacionar essas bactérias com o manejo do solo, que tipo de adubação é utilizada, que tipo de plantio é feito. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Celívio Rous, apresentador e editor aqui do nosso programa Resenha, comenta sobre o agro, que é mais do que comida na mesa. Que o agronegócio é um dos principais pilares da economia brasileira, isso não é novidade. Lucas Tuffi começa a sua análise afirmando que o segmento rural fechou 2021 com um saldo positivo de 105,1 bilhões de dólares, simbolizando uma alta de 19,8% em relação ao ano anterior, segundo o IPEA. Responsável por mais de 9 milhões de empregos diretos com carteira assinada, o agronegócio brasileiro se aproveita da alta produção de commodities, como soja, milho, açúcar, carnes, produtos florestais, laranja, fumo e café, para ser um dos setores líderes de exportações do país, representando 4 dólares de cada 10 dólares exportados pelo Brasil. No entanto, a verdadeira importância do segmento para a sociedade ainda não é tão clara como deveria. Quando pensamos em agronegócio, a gigantesca maioria das pessoas rapidamente liga a palavra apenas à produção de alimentos. Apesar de realmente representar uma parcela significativa, a presença do setor em nosso dia a dia vai muito além de colocar alimentos em nossas mesas. O campo é um gerador fundamental de matéria-prima e produtos essenciais para diversos objetos e atividades humanas, impactando diretamente na maneira como nos locomovemos, vestimos e até tratamos as nossas doenças. Uma das produções fundamentais do setor, fora da questão alimentar, é a fabricação de biocombustíveis líquidos, como o etanol, obtido da cana-do-açúcar ou milho, e o biodiesel, fabricado a partir de óleos vegetais, como a soja e gordura animal. Além de serem poderosos produtos econômicos, tais combustíveis ainda possuem uma grande relevância no viés sustentável. O vestuário é outro segmento bastante impactado pela produção agro, principalmente por meio do algodão em bluma. A boa durabilidade e versatilidade apresentada neste material o transforma num produto essencial para a confecção de diversas vestimentas, sem dúvida nenhuma. E dentre os destaques também está, veja só, o eucalipto, árvore responsável pela produção do papel, por exemplo. Com a maior produtividade relativa do planeta, o Brasil se tornou o segundo maior produtor de celulose do mundo. Além do papel e da própria celulose, o país conseguiu desenvolver o setor a ponto de produzir diversos produtos de higiene criados a partir desse material. Vamos ver, como fraldas descartáveis, absorventes femininos, papéis higiênicos, lenços umedecidos e até guardanapos. Se a participação bovina já é extensa na indústria brasileira, se englobamos todos os elos da pecuária,
ovinos e suínos, por exemplo, a quantidade de segmentos cresce consideravelmente. Um grande exemplo disso é a importante participação dos suínos na medicina. Estudos recentes mostraram que os suínos compartilham uma série de características surpreendentemente semelhantes aos humanos, incluindo a pele e as válvulas cardíacas desses animais. Recentemente, inclusive, foi realizado um transplante de um coração de porco para um homem nos Estados Unidos. Outro exemplo é a participação dos ovos na produção de vacinas, inclusive contra a Covid-19. Segundo o Instituto Butantan, que não só reproduz imunizantes internacionais, como também cria protetores próprios, o desenvolvimento de sua própria vacina utiliza embriões de ovos para a replicação do vírus no reagente protetor. Então, a participação do setor agro dentro de toda a sociedade brasileira precisa ser realçada por quem conhece esse potencial. Além da importância do conhecimento, a expansão desse viés abre caminho para promover ainda mais o desenvolvimento da área, é claro, sem deixar de lado a sua fundamental razão sustentável e ambiental. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, uma entrevista com o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Zanlucchi. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Amigos do agronegócio, um forte abraço a todos. Como vocês percebem, nós estamos na mesma casa, no mesmo palco, só mudou o personagem. A gente continua aqui na sede da Faesc, a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, na base do nosso Senar de Santa Catarina. Semana passada a gente ouviu o presidente José Zeferino Pedroso fazendo uma avaliação do ano,
fazendo umas projeções para 2023 e hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui o Gilmar Zanluc, que é superintendente da FAESC e também do Senar. Ele é responsável pela gestão do Sistema S do Senar aqui em Santa Catarina. E o Senar tem feito, né, Gilmar, um trabalho extraordinário em várias vertentes, na promoção social, no trabalho de assistência técnica, no gerencial. Quero entrar depois mais especificamente nessa questão da ATEG, que mexe comigo, que eu acho que o campo melhorou muito, né? A cara do campo é uma outra cara. Primeiro, obrigado por nos atender e queria que você começasse falando sobre esse Sistema S que tem sido referência nacional pelo trabalho que executa em Santa Catarina, Gilmar. Muito bem, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui falando em nome do nosso presidente Pedroso, que preside o Conselho Administrativo do Senar Santa Catarina, onde esse sistema ele é muito baseado no sistema federativo. Na verdade, nós temos uma estrutura onde nós podemos levar a campo aquilo que tem de melhor nas 3 grandes vertentes do sistema. Onde nós trabalhamos com a formação profissional rural há muitos anos, com treinamento de curta e média duração, também da promoção social, visando os aspectos da saúde, da educação, e com um foco mais voltado à melhoria da qualidade de vida das famílias. Surgiu aí então a terceira e mais nova vertente, que é a assistência técnica e gerencial. Como bem o presidente Pedroso tem numa afirmativa dele, ele citou que o ATEG veio para ficar. E de fato, eu acredito por longos anos, porque ela está se consolidando. Bom, eu tenho vivido mais presencialmente nesses últimos tempos, em função da produção desse quadro que a gente está hoje, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz do Agronegócio, a vida no campo, né? A gente tem percebido que dentro das cooperativas, enfim, todo o processo anda, porque a cooperativa, além de ter o braço do Senar e do próprio Sescope, ela tem a estrutura dela. Mas às vezes o produtor, que não está associado, que não está muito ligado, mas está na federação, está no sindicato, ele precisa desse apoio. O que isso trouxe de fato, Gilmar? O que o Senar vê de fato esse trabalho para o homem do campo? O que está acontecendo nessa revolução lá? Na verdade, com a vinda desse sistema S, que não faz muito tempo, onde o Senai, o SESI, o SESC tinha história de trabalho, o Senar também veio para fazer essa diferença como o sistema S para o agro, para o rural. E o tempo tem passado e o agro tem evoluído muito em vários aspectos, na produção, na produtividade, no cumprimento das legislações. O agro tem se modernizado e caminhou a passos largos. E o Senar, como entidade, órgão de vanguarda no setor de formação, capacitação e assistência técnica, precisa propor aquilo que o produtor de fato precisa e deslumbrando um tempo futuro. E com isso, a assistência técnica que veio para ficar, ela tem uma diferença básica e muito grande, porque Santa Catarina é privilegiada, onde nós podemos contar com instrutores, todos eles com nível superior nas ciências agrárias, seja o veterinário, o agrônomo, o zootecnista. Então nós temos essa disponibilidade, diferente dos outros estados. Isso faz uma diferença muito grande. Quando esses profissionais que estão preparados, ávidos para fazer um trabalho, fazer carreira e o seu ganha-pão também como instrutor, ele faz a diferença, porque ele tem qualificação e é preparado. E as nossas propriedades, a nossa estrutura de produtores rurais dá essa condição, aonde é um verdadeiro divisor de água a propriedade assistida da propriedade não assistida, aonde tem todos uns passos de levantamento, diagnóstico, de planejamento, da execução dessas ações, aonde vai reverter lá na qualidade, na regularidade, na produtividade e na renda. Mexeu no bolso, que é o importante, né? Com renda, tudo vai bem. E nós temos algumas melhorias, alguns diferenciais feitos em Santa Catarina dentro do próprio ATEG. A assistência técnica e gerencial estruturada a nível de país, mas por iniciativa do nosso presidente Pedroso, em parceria também com o SEBRAE e as demais entidades, aí, seja elas cooperativas, associações, as laticínios, o sistema integrado também, tem uma diferença grande, porque nós podemos avançar em passos largos e auxiliar esse produtor, que ele também precisa de se manter a campo com rentabilidade.
E essa diferença de Santa Catarina é a introdução aí de melhorias no aspecto sanitário, que é o controle da tuberculose e brucelose, também na melhoria do aspecto genético, que é o IATF, hoje já com os protocolos aí onde o produtor ele entra com o custo do sêmen, mas o protocolo em si e o trabalho de inseminar já é do instrutor, que é o sistema que banca isso, então dá para ver a diferença dos animais que entram em pista quando o leiloeiro faz a pregoação dele nos valores, quando entra um lote de animais de propriedade assistida, tem um diferencial no padrão racial, no ganho de peso, e aí sobe o preço na hora de bater o martelo. Então esse é um diferencial que também resulta no bolso do produtor. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou desse profissional, seja veterinário ou tecnista, engenheiro agrônomo, enfim, o próprio técnico de campo. Hoje esse exército está espalhado por toda Santa Catarina. É um número muito grande entre o que está executando, entre o supervisor que observa essa execução. Como é que é esse grupo? A estrutura, ela é, dá para dizer que interna, na atividade meio, ela é bastante enxuta. Nós temos a capacidade de, com menos de 10% do recurso, fazer com que aconteça o trabalho na parte meio e atividade fim com mais de 90% do recurso. Isso graças ao sistema terceirizado, onde esses profissionais têm suas empresas e são prestadores de serviço com X carga horária ou visitas em tantas propriedades. Cada profissional desse atende 30 propriedades. Isso otimiza o tempo, potencializa os recursos e temos aí em andamento acima de 200 grupos de assistido em 9, agora vai para 10 áreas, seja bovino de corte, bovino de leite, apicultura, enfim. Piscicultura, temos aí a maricultura também, a questão da agroindústria, enfim, essas cadeias que são principais aí no estado de Santa Catarina. E eu tenho percebido nessas viagens que a gente faz, sentado lá na mesa do agricultor, junto com o técnico, que quando ele abre a planilha, que ele vê os números, que produzia 7 mil litros de leite, hoje produz 25 mil, esses números fazem com que a confiança, a relação de confiança amadureça. Mas a minha pergunta, Gilmar, é a seguinte: como que esses produtores são escolhidos? Eles se cadastram no sindicato rural? Como é que é feito essa seleção? Existe uma estrutura do sistema CNA e do sistema em Santa Catarina, FAESC e SENAR, onde nós contamos com mais de 90 sindicatos rurais que têm o termo de cooperação, e esses fazem o papel de mobilização. E mobilizadores são várias pessoas, várias entidades lá na ponta que faz com que levante essa demanda para o ano seguinte. Mas muitas vezes surge essa demanda emergencial, o sindicato com os seus interessados, as pessoas que lá residem por a proximidade dos seus municípios de abrangência, segue uma lista de interessados. A pessoa que é candidata a pleitear a capacitação da assistência técnica, ela tem que ter uns requisitos, tem que ter o número de animais mínimo, tem que fazer com que essa produção seja viável comercialmente. Então, no estado todo está tendo essa oportunidade, isso se difundiu, que hoje, na verdade, nós passivamente estamos atendendo apenas a demanda emergente, sem muito provocar demanda nova, porque tudo tem um limitante. Mas aqui em Santa Catarina, para o nosso presidente Pedroso, o fator recurso e grupo não é fator limitante. Nós temos aí pensando em aumentar a cada ano que passa. Legal. A gente tem visto também, Gilmar, que muitos produtores que trabalhavam com várias culturas, com a chegada da TAG, foi mostrado a ele que ele precisava focar num determinado segmento para ter renda, né? E durante um tempo ele fez esse projeto e ele viu que essa renda era importante, que essa cultura era importante e as coisas foram andando. Mas ele não vai passar a vida inteira recebendo essa assistência, né? Existem períodos para que ele absorva isso e aí siga a carreira solo, digamos assim, né? Eu acredito que, como nós somos uma entidade de cunho educativo, nós temos que fazer com que esse iniciante consiga atingir um estágio de maturidade que ele possa andar com as próprias pernas. Mas a mudança tecnológica, ela ocorre com bastante frequência. E o que acontece? Em determinado tempo,
passa algum período, nós precisamos reciclar, voltar, retomar o assunto, porque a mudança tecnológica, ela hoje, ela caminha em passos largos, numa progressão geométrica. Sim. Por isso que grupo de 3, 4, 5 anos, amanhã depois grupo de 6, 7 anos atrás, certamente vai ter que voltar a ter mais uma assistência técnica e gerencial. A grande diferença está trabalhar o aspecto técnico, produção, produtividade, que é a assistência técnica, e a questão gestão, a tag da gestão. Gestão é o quê? Anotar, analisar número, tomar decisões em cima de número, a margem, lucro, prejuízo, investimento, custeio, essas diferenças básicas. E também com um foco muito importante no aspecto da legislação. Nós temos hoje, para cumprir a campo a legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, regramento de toda a ordem, o advento da questão sanitária é palavra de ordem, propriedade não é local de visita e sim de produção. Então, Santa Catarina tem esse status aí, graças a um trabalho de abnegados catarinenses de longa data e os que estão hoje, os de vanguarda, que nós precisamos persistir muito nisso aí, que é o quê? Qualidade, produtividade, regularidade, sanidade, cuidar do solo, cuidar da APP, cuidar da reserva legal e cuidar do aspecto legal, porque uma ação trabalhista ou uma multa em questões ambientais vai tirar em cima do que é margem de lucro. Então nós temos que trabalhar com organização e sermos profissionais. A nossa propriedade, ela é uma empresa, o nosso negócio, ele precisa ser viável, ele precisa ter renda e ter lucratividade e sempre atendendo às demandas do mercado. O mercado que dita as regras em todos os aspectos. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. E o nosso resenha de hoje termina por aqui. Bom final de semana, boas festas, bom Natal para todos e voltamos na semana que vem.